Era exatamente 11 horas e 35 minutos quando o relógio parou. Não foi coincidência. Nada é coincidência quando se trata dos sinais divinos. Você já sentiu aquele aperto no peito, como se algo invisível estivesse tentando comunicar uma desesperada mensagem para sua alma? É como se o céu estivesse tentando alcançar seu coração desesperadamente, mas o barulho da vida tem sido ensurdecedor demais para você ouvir. O que aconteceu às 11 horas e 35 minutos naquele dia mudou tudo. Foi quando as palavras de Padre Pio, guardadas por décadas, começaram a se manifestar em nossa realidade. Os sinais estão por toda parte agora, mas poucos têm olhos para ver. Seu coração bateu mais forte ao ler o título? Isso não é acaso. Você foi escolhido para receber esta mensagem hoje. Quando a escuridão parece impenetrável e seus problemas parecem maiores que suas forças, é exatamente aí que a luz divina prepara sua maior intervenção. Deixei no comentário fixado algo que pode mudar tudo: o livro digital com orações de Padre Pio para tempos de desespero. Não é para todos, só baixe se precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Senhor, essa resposta chegou na hora certa. Porque às vezes o socorro divino chega no momento em que pensamos que tudo está perdido. Os sinais estão se intensificando a cada dia. O que Padre Pio viu e revelou aos seus mais próximos está começando a se desdobrar diante de nossos olhos. Sério, não é sobre medo, mas sobre preparação espiritual. Seu coração está preparado para o que vem? Ou você tem vivido como se tivesse todo o tempo do mundo? As lágrimas que você derramou em segredo, aquelas orações sussurradas no escuro quando ninguém podia ouvir, elas foram ouvidas. E agora, uma resposta está chegando. No comentário fixado, você encontra o livro digital de Padre Pio com revelações que estavam guardadas para momentos como este. Poucas unidades disponíveis. Se sua alma clama por socorro, pegue agora antes que desapareça. Depois declare: esta palavra chegou para me salvar, porque Deus não esqueceu seu nome nem seu endereço. Muitos estão dormindo espiritualmente enquanto os relógios marcam as horas finais de um ciclo. Mas você está aqui lendo estas palavras porque algo dentro de você sabe que precisa estar preparado. O tempo está se esgotando? Sim, mas não para o desespero, para a renovação mais profunda que sua alma já experimentou. Escreva "Eu estou pronto" nos comentários se sente que esta mensagem tem seu nome. Porque o que você vai descobrir nas próximas linhas poderá transformar sua percepção sobre tudo o que está acontecendo em sua vida agora. Alerta! O livro digital de Padre Pio no comentário fixado não vai ficar disponível por muito tempo. Se sua situação está crítica, baixe agora. Depois declare: essa foi minha tábua de salvação. O tempo não espera e algumas revelações só são dadas a quem está verdadeiramente buscando. É hora de entender o que realmente está acontecendo por trás das cortinas do visível. O que Padre Pio viu às 11 horas e 35 minutos não era o fim de tudo, mas o começo de algo muito maior. Vamos mergulhar mais fundo agora no primeiro capítulo dessa revelação que pode mudar não apenas seu entendimento, mas toda a sua vida. O sino da pequena capela de San Giovanni Rotondo tocava 11 vezes naquela manhã. Padre Pio estava em profunda oração, quando tudo ao seu redor pareceu congelar. O relógio marcava 11 horas e 35 minutos quando ele viu, não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma, o desdobramento de eventos que marcariam o fim de uma era e o início de outra.
Não era o fim do mundo como muitos temem, mas o fim de um mundo. Um modo de viver desconectado do divino, um modo de existir sem propósito sagrado. Você já notou como as coisas têm ficado mais intensas ultimamente? Os problemas parecem maiores, as dores mais agudas, as noites mais longas. Não é sua imaginação, é o prelúdio de uma grande transformação. Como uma gentil mãe sente as dores do parto antes de trazer nova vida ao mundo, nossa humanidade está em contrações espirituais. E você, que sente isso mais intensamente, foi escolhido para carregar uma sensibilidade especial nestes tempos. Aquela dor que não te deixa dormir à noite tem um propósito maior do que você imagina. Aquela situação financeira que parece não ter solução está prestes a revelar um milagre que só pode nascer quando chegamos ao nosso limite. Estou liberando no comentário fixado mensagens de Padre Pio que ficaram décadas em silêncio, só para quem está no desespero. Poucas unidades, pegue antes que retire do ar. Depois escreva: essa revelação tocou minha alma. Porque há palavras que foram guardadas no céu para chegar até você exatamente no momento em que você mais precisaria delas. Padre Pio falava frequentemente sobre os tempos finais, não com medo, mas com reverência pelo plano divino que sempre inclui redenção após a purificação. Ele via a humanidade como um paciente que precisa passar por uma cirurgia dolorosa para encontrar a cura verdadeira. E agora estamos na sala de operação divina. As sincronicidades têm aumentado em sua vida? Números repetidos, coincidências inexplicáveis, sonhos intensos? Seu espírito está sendo preparado. Escreva "Eu confio" se acredita que algo maior está preparando sua vitória, mesmo quando tudo parece indicar derrota. Porque a fé verdadeira não se baseia no que os olhos podem ver, mas no que o coração sabe ser verdade. Naquela visão, às 11h35, Padre Pio viu 3 ondas chegando ao mundo. A primeira onda seria de incertezas materiais, exatamente o que muitos estão enfrentando agora com problemas financeiros que parecem insolúveis. A segunda seria de desafios à saúde física e emocional. Quantos de nós não estamos lutando contra doenças que os médicos não conseguem explicar ou curar? E a terceira, a mais intensa, seria uma onda de desespero espiritual, o sentimento de abandono divino que tenta sufocar a fé dos mais fiéis. Mas por que ele revelaria isso? Para nos assustar? Não, para nos preparar. Este conteúdo espiritual que coloquei no comentário fixado não foi feito para curiosos. É para quem está no limite e precisa de intervenção divina. Poucas unidades liberadas. Depois comente: eu precisava dessa luz e Deus me encontrou. Porque no meio da tempestade mais escura, uma palavra de orientação divina pode ser a diferença entre naufragar ou encontrar o porto seguro. Você se sente exausto ultimamente, como se estivesse carregando um peso invisível. Suas orações parecem bater num teto de concreto e voltar sem resposta. Isso não significa que Deus o abandonou. Significa que você está no epicentro da transformação. As árvores que enfrentam os ventos mais fortes desenvolvem as raízes mais profundas. O relógio parado às 11h35 não era apenas um sinal para Padre Pio, é um símbolo para todos nós. O tempo, como conhecemos, está sendo recalibrado. As prioridades que tínhamos ontem não servirão para o amanhã que se aproxima. O dinheiro que tanto buscamos revela sua fragilidade. A saúde que tomávamos como garantida mostra sua preciosidade.
Os relacionamentos superficiais se desintegram, enquanto os verdadeiros laços de amor se fortalecem como ouro purificado no fogo. Deixe, eu tenho fé, se confia que Deus nunca abandona seus filhos, mesmo quando o vale parece mais escuro do que nunca. Porque é justamente nas horas mais sombrias que os milagres mais extraordinários começam a tomar forma. O que aconteceu com Padre Pio naquele momento de revelação? Ele caiu de joelhos, não de medo, mas de admiração pelo plano divino que se revelava. Um plano que incluía você, com seu nome, seu endereço, suas lágrimas contadas uma a uma. Um plano que previa este exato momento em que seus olhos estão lendo estas palavras, buscando uma luz no fim do túnel. Aquela dor no peito que você sente não é apenas ansiedade, é sua alma se expandindo para receber algo maior do que jamais experimentou. Se você precisa de um milagre que mude sua realidade hoje mesmo, o livro digital de Padre Pio está no comentário fixado. Limitado a poucos, baixe agora se for urgente. Depois comente, meu milagre começou aqui, porque há bênçãos que só podem chegar quando estamos genuinamente prontos para recebê-las. Os sinais estão por toda parte. O aumento das catástrofes naturais, a instabilidade das nações, o colapso de sistemas que pareciam inabaláveis. Mas para quem tem olhos espirituais, estes não são sinais de desespero, são contrações de um novo nascimento. E você foi escolhido para testemunhar e participar desta renovação. Quando Padre Pio saiu daquele estado de êxtase, seus olhos brilhavam com uma calma certeza sobrenatural. Os que confiam serão salvos, ele sussurrou. Não falava de uma salvação distante, após a morte, mas de uma salvação tangível, real, que chega quando mais precisamos, transformando nossos desertos em jardins florescentes. O relógio que você carrega no pulso pode marcar o tempo, mas não pode medir a eternidade que habita em seu coração. Os sinais que Padre Pio viu estão convergindo para este momento da sua vida, não para seu fim, mas para seu verdadeiro começo. As mãos de Padre Pio tremiam enquanto ele tentava explicar o que havia visto naquela manhã. Seus estigmas, as feridas de Cristo que carregava, sangravam mais intensamente, como se o véu entre os mundos estivesse mais fino do que nunca. Quando o relógio marcar 11h35, ele disse a seu confidente mais próximo: muitos estarão dormindo, mas alguns estarão vigilantes. E para estes, o céu se abrirá de maneiras inimagináveis. Você tem sentido um chamado interior ultimamente? Uma espécie de urgência espiritual que não consegue explicar com palavras? Como se algo dentro de você soubesse que precisa estar preparado, mesmo sem saber exatamente para quê? Não é sua imaginação, é seu espírito respondendo aos sinais dos tempos. Aquele problema de saúde que não encontra diagnóstico, aquela dívida que parece multiplicar-se enquanto você dorme, aquele relacionamento que sangra por feridas invisíveis, eles têm um propósito maior no plano divino para a sua vida. O livro digital que deixei no comentário tem segredos que Padre Pio guardou para os dias mais sombrios. Não é para todos. Se você está no limite, baixe agora. Depois, declare: encontrei minha resposta aqui. Porque há revelações que só fazem sentido quando estamos verdadeiramente prontos para recebê-las. Nas semanas que se seguiram àquela visão das 11h35, Padre Pio começou a falar sobre 3 sinais que precederiam grandes transformações na vida de cada pessoa. O primeiro sinal seria um despertar doloroso, quando situações que toleramos por anos subitamente se tornariam insuportáveis.
Você tem sentido isso? Como se algo que você aguentou por tanto tempo agora estivesse gritando por transformação dentro de você? O segundo sinal seria um isolamento aparente, quando mesmo rodeados de pessoas sentiríamos uma solidão profunda, como se ninguém realmente entendesse o que estamos passando. Esta solidão não é uma punição, mas uma preparação para um encontro mais profundo com o divino. Comente: Jesus, eu confio em vós. Se crer no Hopen, poder transformador da oração, mesmo quando, desesperado, tudo parece impossível. Porque a verdadeira oração não é apenas pedir o que queremos, mas abrir espaço para receber o que realmente precisamos. O terceiro sinal, e talvez o mais poderoso, seria uma sede espiritual inexplicável, um desejo ardente por algo mais profundo, mais verdadeiro, mais eterno. É como sentir saudade de um lugar onde nunca estivemos, mas que sabemos ser nosso verdadeiro lar. Você tem sentido essa sede? Essa inquietação que nenhum bem material consegue satisfazer? Padre Pio falava com lágrimas nos olhos sobre o sofrimento que via no futuro da humanidade. Não por castigo divino, mas pelas consequências naturais de nossa desconexão com o sagrado. A dor que vem, ele dizia, será como o bisturi nas mãos do cirurgião divino. Corta para curar, não para destruir. Quando as desastres, águas sobem e parece que você vai se afogar, existe uma tábua de salvação. Está no comentário fixado, o livro digital de Padre Pio. Pegue agora se precisa de socorro divino. Depois escreva: Deus me estendeu a mão através dessa leitura. Porque nos momentos de maior desespero, Deus costuma enviar suas mensagens mais poderosas. Na pequena vila de San Giovanni Rotondo, as pessoas começaram a notar mudanças no comportamento de Padre Pio após aquela manhã fatídica. Ele passou a orar ainda mais intensamente pelos doentes. Ficava horas a fio no confessionário, como se soubesse que o tempo para a reconciliação estava se esgotando. E repetia incansavelmente: preparai-vos, não com medo, mas com esperança. A preparação que ele falava não era estocar alimentos ou construir abrigos. Era fortalecer o espírito para os tempos de provação, como um atleta que treina arduamente antes da competição decisiva. Escreva: Deus é fiel, se sabe que Ele cumpre suas promessas, mesmo quando todas as evidências parecem apontar o contrário. Porque a fidelidade divina não depende das circunstâncias, mas transcende todas elas. Aquele cansaço que você sente ao acordar, mesmo após uma noite inteira de sono, não é apenas físico. É seu ser inteiro respondendo ao chamado para uma transformação profunda. Seu corpo, sua mente, seu espírito, tudo está sendo preparado para receber algo maior do que jamais experimentou. Os médicos que examinaram Padre Pio durante aquele período notaram algo misterioso. Seu coração batia em um ritmo anormal, como se estivesse sincronizado com outro tempo, outra dimensão. Quando questionado, ele apenas, confortável, sorria e dizia: meu coração já vive no tempo que está por vir. Que tempo é esse? É o hopeful, tempo do cumprimento de antigas promessas, o tempo em que as orações aparentemente esquecidas finalmente encontram sua resposta. Quando só uma intervenção divina pode resolver, Padre Pio deixou instruções específicas. Estão no livro digital do comentário fixado. Poucas unidades para quem precisa urgente. Depois escreva: a intervenção chegou através dessa leitura. Porque algumas revelações não são para todos, são para aqueles que estão prontos para recebê-las e viver de acordo com elas. Os sinais estão se
intensificando. Você já reparou como o tempo parece estar acelerando? Como um mês agora passa na velocidade do que antes parecia uma semana? Não é apenas uma impressão subjetiva. É o sério tempo se comprimindo enquanto nos aproximamos de um ponto crucial na história espiritual da humanidade. Na visão de Padre Pio, ele viu com força pessoas comuns, como você que lê estas palavras agora, sendo elevadas a níveis extraordinários de conexão espiritual. Pessoas sem títulos religiosos, sem posições de destaque, mas com corações sinceros e abertos, tornando-se canais de milagres em seus próprios lares, trabalhos e comunidades. Você foi escolhido para ser um desses canais? O fato de estas palavras estarem ressoando tão profundamente em seu coração pode ser o primeiro sinal de que sim. Declare amém se sente que Padre Pio pode interceder por sua situação neste momento crítico de sua vida. Porque os santos não estão distantes e indiferentes, estão mais próximos e ativos do que jamais imaginamos. A visão das 11h35 não revelava apenas dificuldades, mas também soluções divinas. Para cada problema que surgiria, Padre Pio viu um milagre correspondente sendo preparado nos bastidores celestiais. Como um gente pai que antecipa as necessidades do filho antes mesmo que ele chore, Deus já está trabalhando em soluções para situações que você ainda nem enfrentou. As lágrimas que você tem derramado não são em vão. Cada uma delas está sendo coletada como pérolas preciosas que serão devolvidas a você, transformadas em bênçãos que ultrapassarão tudo o que você já ousou pedir ou imaginar. Os relógios do mundo vão parar, mas o amor divino nunca para. Estas palavras foram sussurradas por Padre Pio enquanto segurava as mãos trêmulas de uma mãe que havia perdido seu filho. Era um dia comum para muitos, mas não para aquela mulher, e não para o santo que carregava os estigmas de Cristo. Naquele momento, ele compartilhou um fragmento da visão que havia recebido às 11h35. Quando tudo parecer perdido, é quando tudo será encontrado. Você já se sentiu completamente perdido? Como se estivesse em um labirinto escuro, sem mapa, sem luz, sem esperança de saída? Talvez esteja assim agora, com dívidas que parecem montanhas impossíveis de escalar, com um diagnóstico médico que roubou seu sono e sua paz, com relacionamentos que se desintegraram, deixando apenas dor onde antes havia amor. Se você está nesse lugar agora, precisa entender algo crucial. Você não chegou aí por acaso, nem foi abandonado aí por um Deus indiferente. Você está exatamente onde precisa estar para testemunhar o milagre que está sendo preparado exclusivamente para você. Para quem está passando pela tempestade mais difícil da vida, coloquei no comentário fixado o livro digital que pode ser sua rouposa. Poucas unidades liberadas. Depois comente: rouposa, essa palavra me resgatou, porque algumas palavras têm o poder não apenas de consolar, mas de realmente transformar realidades. Nos diários de Padre Pio, encontrados apenas décadas após sua morte, ele descreve com detalhes impressionantes o que viu naquela manhã às 11h35. Ele viu pessoas comuns, sem nenhum poder ou posição especial, sendo elevadas a um estado de graça extraordinário, simplesmente porque se mantiveram fiéis quando tudo parecia perdido. Ele viu milagres financeiros acontecendo para pessoas que não tinham mais para onde correr. Viu curas inexplicáveis manifestando-se quando os médicos já haviam desistido. Viu corações partidos sendo restaurados de maneiras que desafiavam toda a lógica humana. E o mais surpreendente, viu seu rosto. Sim, o seu, dessa pessoa específica que agora lê estas palavras.
De alguma forma misteriosa, transcendendo tempo e espaço, Padre Pio viu aqueles que estariam receptivos a esta mensagem no momento exato em que ela fosse mais necessária. Escreva "Eu confio" se acredita que algo maior está preparando sua vitória neste exato momento, mesmo quando tudo parece indicar derrota. Porque a fé verdadeira enxerga além das circunstâncias visíveis e se agarra à realidade invisível que está sendo tecida nos bastidores. Há um padrão nas revelações que Padre Pio recebeu naquela manhã. Antes de cada grande bênção, viria um período de aparente abandono. Antes de cada milagre financeiro, viria um momento em que todos os recursos pareceriam esgotados. Antes de cada cura física, o corpo pareceria atingir seu limite de resistência. Antes de cada restauração emocional, o coração pareceria totalmente despedaçado, além de qualquer possibilidade de reparo. Onde você está nesse ciclo agora? No momento do aparente abandono? No instante em que seus recursos parecem completamente esgotados? No ponto em que seu corpo ou sua mente parecem não aguentar mais nenhum dia? No lugar onde seu coração está tão partido que você nem consegue imaginar como poderia ser recomposto? Ai, para quem está orando sem parar, mas ainda não viu a resposta, deixei no comentário fixado o livro que pode acelerar seus pedidos. Poucas unidades. Depois escreva: minhas orações encontraram eco. Porque às vezes precisamos de uma chave espiritual específica para desbloquear as bênçãos que já estão reservadas em nosso nome. Padre Pio falava frequentemente sobre o que chamava de misteriosa matemática divina, um sistema que opera de forma completamente oposta à lógica humana. Nessa matemática celestial, menos frequentemente se transforma em mais, fraqueza se converte em força, e o que parece ser o fim é apenas o prelúdio de um novo e glorioso começo. Você já experimentou essa matemática divina em ação? Aquele momento em que você não tinha absolutamente nada e, de repente, de uma fonte inesperada, veio exatamente o que você precisava? Ou quando você se sentiu completamente esgotado, sem nenhuma força para continuar, e misteriosamente sentiu uma energia renovada fluindo por seu ser? Comente: Jesus, eu confio em vós. Se crê no Hopo, poder transformador dessa matemática divina que multiplica pães e peixes em sua vida, quando tudo que você tem são migalhas. Porque os maiores milagres geralmente começam com o reconhecimento sincero de nossa total insuficiência. Os relatos de pessoas próximas a Padre Pio descrevem como ele passou a atender mais penitentes no confessionário após aquela visão das 11h35. Quando questionado sobre essa intensificação, ele respondia com simplicidade: o tempo é curto, mas a misericórdia é infinita. Não falava do fim do mundo, mas do sim de um mundo, o colapso de sistemas, crenças e estruturas que já não servem ao propósito divino para a humanidade. E esse colapso começa no interior de cada pessoa. É quando suas antigas formas de pensar, seus velhos padrões de comportamento, suas estratégias de sobrevivência que funcionaram até agora, começam a desmoronar. É doloroso, profundamente. É assustador, intensamente. É necessário, absolutamente. O livro digital de Padre Pio, no comentário fixado, carrega uma energética espiritual que pode virar sua situação. Não é para todos. Pegue se estiver desesperado. Depois comente: senti o poder dessas palavras. Porque algumas palavras não são apenas informação, são canais de poder transformador que podem reorganizar sua realidade. Os sinais que Padre Pio mencionou estão se manifestando em sua vida agora.
aquela inquietação inexplicável, aquela sensação de que algo grande está prestes a acontecer, aquela alternância entre momentos de profundo desespero e súbitas ondas de esperança inexplicável, são os sinais do parto espiritual que está ocorrendo. Você não está perdendo a sanidade, está ganhando uma nova percepção. Nas semanas que se seguiram àquela visão, pessoas relataram que Padre Pio as olhava de forma diferente, como se pudesse ver através delas, não apenas quem eram, mas quem estavam se tornando. Alguns descreviam a sensação como inquietante, porém profundamente reconfortante. Ele me viu completamente, com todas as minhas falhas, escreveu uma mulher em seu diário, e ainda assim seus olhos estavam cheios de amor, como se minha versão futura já estivesse realizada diante dele. É assim que Deus o vê agora, não apenas em sua luta atual, mas em sua vitória futura, que já é realidade no plano espiritual. Escreva: Deus é fiel, se sabe que Ele enxerga a sua versão vitoriosa, mesmo quando você só consegue ver suas atuais derrotas. Porque a perspectiva divina não é limitada pelo tempo linear como a nossa. Você já notou como alguns problemas que antes pareciam insignificantes agora parecem insuportáveis? Como se uma lupa gigante estivesse ampliando cada desafio, cada dor, cada deficiência em sua vida. Isso também foi previsto na visão de Padre Pio. Antes da grande cura, ele explicou, virá a grande revelação da doença. O que esteve escondido está vindo à luz, não para condenar, mas para ser finalmente e completamente curado. O relógio marcando 11h35 não era apenas um detalhe aleatório na visão. Era um símbolo de que o tempo, como o conhecemos, está sendo recalibrado. O que parecia levar décadas para mudar pode agora transformar-se em um instante. Milagre que você esperou por anos pode manifestar-se em um piscar de olhos. Se você está preso em uma situação sem saída, a chave da libertação pode estar no livro digital de Padre Pio, que deixei no comentário fixado. Poucas unidades. Depois escreva: encontrei minha liberdade aqui, porque algumas revelações têm o poder de quebrar cadeias que nos aprisionaram por anos. Os testemunhos daqueles que viram Padre Pio durante aquele período descrevem um homem transformado pela visão que recebera. Sua compaixão se aprofundou, sua paciência se expandiu, seu amor se intensificou. Era como se cada fibra de seu ser estivesse vibrando em uma frequência mais elevada. E todos que se aproximavam dele sentiam essa vibração, essa energia transformadora que não podia ser explicada, apenas experimentada. Essa mesma energia está disponível para você agora, não através da presença física de Padre Pio, mas através do legado espiritual que ele deixou especificamente para este momento da história. Um legado que inclui revelações, orações e práticas que estavam seladas até que os sinais dos tempos indicassem que era a hora de serem liberados. E essa hora chegou. Às 11h35 do relógio divino, o selo foi rompido. As revelações estão disponíveis, os milagres estão em movimento. E você, que lê estas palavras agora, foi escolhido para ser não apenas recipiente, mas também canal dessas bênçãos para um mundo desesperado por esperança. As noites de Padre Pio se tornaram mais inquietas após a visão das 11h35. Aqueles que dormiam próximos à sua cela relatavam ouvir seus gemidos de intercessão, suas orações ardentes que pareciam rasgar o próprio tecido do céu.
Poupe o Senhor, ele suplicava. Dê-lhes mais tempo para encontrar o caminho de volta para casa. Não era medo que impulsionava suas orações. Era um amor tão intenso por almas que nem sequer conhecia, mas por quem sentia uma responsabilidade espiritual profunda. Entre essas almas estava você, de alguma forma misteriosa, transcendendo as barreiras do tempo e do espaço. Padre Pio intercedia por seu nome, por sua situação específica, por aquilo que você está enfrentando neste exato momento. E essa fé-intercessão continua, mesmo agora, de forma ainda mais poderosa do que quando ele estava na Terra. Você tem sentido um peso inexplicável ultimamente? Uma sensação de urgência que não consegue nomear? Um chamado interior que não pode ignorar? Mesmo quando tenta? É sua alma respondendo à intercessão que foi feita em seu nome. Se você precisa de uma transformação total na sua vida, o livro digital de Padre Pio no comentário fixado pode ser o catalisador. Limitado. Pegue se estiver pronto para mudar. Depois escreva: minha metamorfose começou. Porque algumas transformações precisam de um gatilho externo, uma palavra de autoridade que dá permissão à sua alma para finalmente romper o casulo. Nos documentos guardados no convento de San Giovanni Rotondo, encontramos relatos de pessoas que se aproximaram de Padre Pio após aquela manhã fatídica. Muitas descrevem a mesma experiência. Ele as olhava como se pudesse, misterioso, ver além do presente, direto para seu futuro. E, calma, sorria com uma certeza tranquilizadora. Sua aprovação atual, ele dizia a muitos, é apenas o prelúdio de sua vitória futura. Essa mesma mensagem ecoa para você hoje. A doença que parece não ter cura, a dívida que parece só aumentar, o relacionamento que parece irremediavelmente quebrado, a solidão que parece não ter fim. Tudo isso são apenas sombras temporárias que logo serão dissipadas pela luz radiante que está prestes a irromper em sua vida. Amém se sente que Padre Pio pode interceder por sua situação agora, neste déspero momento crítico onde você se encontra. Porque a intercessão dos santos não é uma ideia abstrata, é uma força real, tangível, que pode movimentar recursos celestiais a seu favor quando déspero você menos espera e mais precisa. O que aconteceu com as pessoas que receberam a intercessão direta de Padre Pio naqueles dias após as visões das 11h35? Os registros do convento contam histórias que desafiam qualquer explicação natural. Doenças terminais que desapareceram sem deixar vestígios. Dívidas impossíveis que foram milagrosamente quitadas. Corações partidos que foram restaurados quando toda esperança parecia perdida. Não foram 1 ou 2 casos isolados, foram dezenas, centenas de vidas transformadas pelo poder de uma intercessão que transcendia o visível. E o padrão era sempre o mesmo. Primeiro vinha a escuridão mais profunda, depois a luz mais radiante. Primeiro o desespero total, depois a alegria indescritível. Primeiro o abandono absoluto, depois o abraço divino mais íntimo já experimentado. O livro digital que pode despertar o milagre que você tanto espera está no comentário fixado, mas tem poucos acessos liberados. Se for para você, você sentirá. Confiante, depois declare: senti Deus falando comigo através dessas páginas. Porque há palavras que não são apenas tinta em papel, são chaves que abrem portas espirituais que nenhuma força humana poderia abrir. Os sinais estão se intensificando a cada dia. Você tem notado como as coincidências em sua vida parecem mais frequentes e mais significativas?
Como pessoas que você não via há anos subitamente reaparecem? Como portas que pareciam eternamente fechadas começam a se entreabrir? Como sonhos que você havia abandonado voltam a sussurrar em seu coração? Não são coincidências, são coordenados nos bastidores celestiais para guiá-lo exatamente para onde você precisa estar. Uma das frases mais repetidas por Padre Pio naqueles dias era: olhem para os sinais, mas não se fixem neles. Eles são apenas setas apontando para o verdadeiro tesouro. O tesouro que ele mencionava não era uma segurança material ou uma cura física, embora essas coisas frequentemente acontecessem. O verdadeiro tesouro era um contato íntimo e transformador com o amor divino, tão real e tangível que todas as dores anteriores pareciam subitamente pequenas em comparação. Escreva "Eu confio", se acredita que os sinais em sua vida não são coincidências, mas coordenadas divinas guiando-o para seu maior bem. Porque confiança não é ausência de dúvida, é avançar com fé mesmo quando o medo tenta paralisar. Em uma das conversas registradas, um desesperado homem perguntou a Padre Pio quando sua aprovação terminaria. A resposta do santo foi enigmática, mas profunda. Ela já terminou no plano espiritual. Seu corpo e sua mente apenas ainda não receberam a notícia. É exatamente assim que funciona a realidade espiritual. Primeiro algo é estabelecido no plano invisível, depois gradualmente se manifesta no plano visível. Seu milagre já foi liberado, sua cura já foi estabelecida, sua provisão financeira já foi determinada, sua restauração emocional já foi decretada. No plano espiritual, a batalha que você ainda luta já foi vencida. A chave que pode abrir as portas fechadas da sua vida está no livro digital de Padre Pio no comentário fixado. Poucos acessos disponíveis. Depois declare: as portas se abriram. Porque algumas revelações não são apenas informativas, são performativas, realizando no visível o que já foi estabelecido no invisível. O relógio marcando 11h35 na visão de Padre Pio simbolizava também um alinhamento celestial, um momento em que o céu e a terra se aproximam de forma incomum, tornando mais fina a barreira entre o visível e o invisível. Você tem sentido essa aproximação? Aqueles momentos em que parece que um véu se ergue brevemente e você vislumbra algo além do mundo material? Aquele instante em que uma oração parece não apenas ser dita, mas verdadeiramente ouvida? As marcas dos estigmas de Padre Pio, as feridas de Cristo que ele carregava nas mãos, pés e lado, sangravam mais intensamente nos dias que se seguiram àquela visão. Quando questionado sobre a dor, ele respondeu com um sorriso sereno. A dor é real, mas é também uma honra. Através dela, participo da redenção que está ocorrendo agora mesmo, em tempo real. Ele compreendia algo que muitos de nós esquecemos. A dor, quando oferecida em amor, torna-se não apenas suportável, mas transformadora, não apenas para quem a carrega, mas para inúmeras almas conectadas através dos laços invisíveis do espírito. Sua dor atual, seja física, emocional, financeira ou espiritual, também pode ser rofo, transformada, quando oferecida como um sacrifício de amor. Não porque o sofrimento em si tenha valor, mas porque o amor que se expressa através dele tem poder redentor. Comente: Jesus, eu confio em vós, se está disposto a oferecer suas lutas atuais como um ato de amor que pode beneficiar não apenas você, mas muitos outros que você nem conhece. Porque o amor é a força mais poderosa do universo, capaz de transformar até o sofrimento mais intenso em glória indescritível. Os médicos que examinaram Padre Pio depois daquele dia notaram algo inexplicável.
Seu coração, que já tinha problemas anteriores, parecia mais forte, mais resiliente. Era como se a visão, em vez de drenar suas forças, tivesse de, alguma forma, renovado sua vitalidade física. Quando perguntaram como isso era possível, ele respondeu: quando o espírito se eleva, o corpo é elevado com ele. É uma lei espiritual que muitos esquecem. A renovação interior eventualmente manifesta-se como renovação exterior também. Você está pronto para essa renovação completa? Não apenas um conserto temporário para seus problemas atuais, mas uma transformação tão profunda que você mal reconhecerá a pessoa que era antes? Para feridas que não cicatrizam, deixei no comentário fixado o livro digital com orações de cura de Padre Pio. Acesso limitado. Se sua alma está sangrando, pegue agora. Depois escreva: minha cura começou aqui. Porque algumas feridas só podem ser curadas quando tratadas na raiz espiritual, não apenas nos sintomas visíveis. Os relatos de quem se aproximava de Padre Pio naqueles dias frequentemente mencionam um fenômeno curioso. Muitos sentiam um perfume inexplicável em sua presença. Um aroma que não podia ser identificado com nenhuma fragrância terrena, mas que deixava uma impressão indélével na memória. Era o que muitos chamavam de o perfume da santidade, uma manifestação sensorial da presença divina que frequentemente acompanhava momentos de intervenção sobrenatural. Você já experimentou algo semelhante? Aquele momento inexplicável em que um aroma agradável surge do nada, sem fonte aparente? Ou aquela sensação súbita de calor em um dia frio, como se você fosse envolvido por um abraço invisível? Ou aquele inexplicável sentimento de paz que desce sobre você no meio de uma crise, sem nenhuma razão lógica? São todos hopeful, sinais da presença divina se manifestando de formas sensoriais para assegurar que você não está sozinho em sua luta. Escreva Deus é fiel se já experimentou algum desses confidentes sinais sensoriais da presença divina em momentos críticos de sua vida. Porque Deus frequentemente se comunica não apenas através de palavras, mas através de experiências que envolvem todos os nossos sentidos. Na visão das 11h35, Padre Pio viu algo que o deixou simultaneamente alarmado e consolado. Viu pessoas comuns como você sendo elevadas a um nível de conexão espiritual que antes parecia reservado apenas para santos e místicos. Viu o véu entre os mundos se tornando tão fino que pessoas sem nenhum treinamento religioso formal começariam a experimentar realidades espirituais de forma direta e inegável. Os últimos serão os primeiros, ele murmurava, recordando as palavras de Cristo. Os simples verão o que os sábios não conseguem enxergar. É por isso que você está aqui, lendo estas palavras. Não por acaso, não por algoritmos de internet, mas por um chamado divino específico que foi emitido com seu nome. Um chamado para despertar para uma realidade maior do que aquela que seus olhos físicos podem ver. Um chamado para se tornar não apenas recipiente, mas canal das bênçãos que estão sendo liberadas nesta hora crucial da história. O sino do convento tocava enquanto Padre Pio caminhava lentamente pelo corredor de pedra. Seus passos eram pesados, não apenas pelo peso dos anos, mas pelo peso da revelação que carregava. Alguns noviços notaram que ele parava frequentemente e olhava para o céu, como se estivesse vendo algo invisível para os demais. Quando questionado, ele apenas respondia: "Estão chegando. Os sinais estão chegando." Os sinais que ele mencionava não eram fenômenos astronômicos ou catástrofes naturais, como muitos imaginavam.
Eram manifestações muito mais sutis e pessoais, pequenos milagres cotidianos que, quando vistos com olhos espirituais, revelavam um padrão divino se desenrolando. Uma carta chegando no momento exato em que era necessária, um encontro aparentemente casual que mudava o rumo de uma vida, uma palavra dita por um estranho que respondia a uma oração secreta. Você tem visto esses sinais em sua própria vida? Aquelas pequenas coincidências que parecem perfeitamente cronometradas? Aqueles momentos em que você pensa em alguém e logo em seguida essa pessoa faz contato? Aqueles sonhos vívidos que parecem conter mensagens específicas para a sua situação atual? Para virar sua vida do avesso e começar de novo? O livro digital está no comentário fixado. Poucas unidades para quem quer mudança radical. Depois comente: tudo mudou depois dessa leitura. Porque algumas palavras têm o poder não apenas de informar, mas de realmente transformar quem somos em nosso núcleo mais profundo. Durante os meses que se seguiram à visão das 11h35, Padre Pio começou a falar sobre o que chamava de misteriosa a grande inversão, um tempo em que as estruturas em que as pessoas confiavam começariam a falhar, enquanto recursos inesperados surgiriam de lugares improváveis. Sistemas financeiros que pareciam inabaláveis revelariam sua fragilidade. Instituições de saúde que prometiam cura mostrariam suas limitações. Relacionamentos que pareciam sólidos seriam testados até seu limite. Esta inversão não seria um castigo divino, mas um realinhamento necessário. Como quando um médico precisa quebrar novamente um osso que se curou torto para que possa sarar corretamente. Doloroso? Sem dúvida. Necessário? Absolutamente. É exatamente o que muitos estão experimentando agora, uma quebra dolorosa de velhas estruturas, para que, algo novo e mais alinhado com o propósito divino possa emergir. Declare amém se sente que Padre Pio pode interceder por você durante este tempo de grande inversão em sua vida. Porque a intercessão dos santos não é uma relíquia do passado, mas uma realidade viva e ativa que pode trazer recursos celestiais para suas circunstâncias terrenas. Um dos aspectos mais intrigantes da visão de Padre Pio era o que ele chamava de aceleração do tempo divino. Ele descrevia como processos que normalmente levariam anos ou décadas começariam a se completar em meses, semanas ou até dias. Curas que normalmente exigiriam longos tratamentos aconteceriam instantaneamente. Transformações de caráter que geralmente requerem anos de trabalho interior ocorreriam em momentos de iluminação súbita. Bênçãos financeiras que normalmente seriam fruto de décadas de trabalho árduo chegariam por caminhos inesperados e em tempos improváveis. É essa aceleração que explica por que você tem se sentido tão pressionado ultimamente. Seu espírito sabe que está em um processo profundante de transformação, mesmo que sua mente consciente ainda não tenha compreendido plenamente. O livro digital que pode causar uma revolução na sua vida espiritual está no comentário fixado. Acesso limitado. Se você quer transformação, baixe agora. Depois declare: uma revolução aconteceu em mim. Porque algumas revelações chegam não para acrescentar informação ao que já sabemos, mas para revolucionar completamente nossa forma de ver a realidade. Nas semanas finais de sua vida terrena, Padre Pio falava frequentemente sobre o que via nos olhos das pessoas que o procuravam, não apenas seu sofrimento presente, mas sua glória futura. Vejo quem vocês realmente são, ele dizia, não quem acreditam ser agora. Era como se pudesse enxergar através das camadas de dor, medo, culpa e limitação, direto para a essência divina que habita
cada alma. E o que ele via o fazia rir, mesmo em meio às lágrimas provocadas pela compaixão por seu sofrimento temporário. É assim que você é visto neste exato momento, não apenas em suas lutas atuais, mas em seu esplendor futuro, que já existe como realidade no plano espiritual. Aquela versão radiante de você mesmo que emergirá destas provações não é uma possibilidade distante. É sua identidade verdadeira que aguarda apenas o momento certo para se manifestar plenamente. Escreva: "Eu confio", se acredita que sua versão vitoriosa já existe e está apenas esperando o momento divino para se manifestar visivelmente. Porque a confiança no tempo de Deus é o que nos permite perseverar quando o nosso tempo humano parece interminável. Uma das últimas cartas escritas por Padre Pio, encontrada apenas décadas após sua morte, continha uma misteriosa frase enigmática que agora faz perfeito sentido. Quando o relógio marcar 11h35 no coração dos fiéis, começará o tempo da manifestação dos filhos de Deus. Ele não falava de um momento cronológico específico, mas de um estado de prontidão espiritual, aquele exato ponto em que a alma está desesperada por intervenção divina que finalmente se rende completamente, abandonando todas as suas próprias estratégias e soluções. Você chegou a esse desesperado ponto? Aquele lugar de rendição total, onde você finalmente compreende que suas próprias forças, por maiores que sejam, são insuficientes para a batalha que enfrenta? Se esta for sua última esperança, o livro digital de Padre Pio no comentário fixado foi feito para você. Poucas unidades para casos extremos. Baixe agora. Depois escreva: "Minha esperança renasceu", porque a verdadeira esperança frequentemente só nasce quando todas as falsas esperanças finalmente morrem. Os últimos dias de Padre Pio foram marcados por uma alegria inexplicável que contrastava com seu sofrimento físico intenso. Aqueles próximos a ele relatam que ele frequentemente ria sem motivo aparente, como se estivesse testemunhando algo maravilhoso invisível para os demais. Quando questionado, ele respondia: "Estou vendo as bênçãos se alinhando como soldados celestiais, prontas para marchar em direção aos filhos fiéis de Deus no momento exato em que mais precisarão delas." Essas bênçãos incluem exatamente o que você mais necessita agora: a cura para a sua doença, a solução para a sua crise financeira, a restauração para seu coração partido, a orientação para a sua confusão, a companhia para a sua solidão. Não são bênçãos genéricas, mas pacotes personalizados de graça divina projetados especificamente para a sua situação única. Comente: "Jesus, eu confio em vós." Se crê que há confidências, bênçãos personalizadas já separadas com seu nome, apenas esperando o momento perfeito para entrar em sua realidade. Porque a confiança é o canal através do qual as bênçãos invisíveis se tornam manifestações visíveis. Nas últimas horas antes de partir deste mundo, Padre Pio reuniu seus mais próximos colaboradores e compartilhou um último fragmento de sua visão. "Virá um tempo", ele disse, "em que a fé será testada não pela escassez, mas pela confusão. Não pela falta de sinais, mas pela multiplicidade de sinais contraditórios. Nesse tempo, apenas os que aprenderam a discernir com o coração, não apenas com a mente, permanecerão firmes." Estamos vivendo esse tempo agora, um tempo de informações conflitantes, de vozes competindo por nossa atenção, de sinais apontando em direções opostas. Como encontrar o caminho em meio a tanta confusão?
Para quem está se afogando em problemas e precisa de salvação urgente, deixei no comentário fixado a boia de salvação espiritual. Poucas unidades. Depois declare: fui resgatado por essa palavra. Porque em tempos de confusão extrema, precisamos de uma palavra de autoridade espiritual que corte através do ruído e alcance diretamente nosso coração. O legado final de Padre Pio não foram apenas suas palavras ou seus milagres documentados. Foi a certeza inabalável que ele transmitia de que o plano divino é perfeito em cada detalhe, mesmo quando parece caótico a nossos olhos limitados. Era como se ele pudesse ver o padrão completo de um tapete, enquanto nós conseguimos enxergar apenas os fios emaranhados na parte de baixo. Esse padrão inclui você, não como uma peça descartável, mas como uma parte essencial do design. Sua dor atual não é um erro no padrão. Seu desafio financeiro não é uma falha no desenho. Seu coração partido não é uma mancha na tapeçaria. Tudo está sendo tecido junto para criar algo tão extraordinariamente belo que, quando finalmente puder vê-lo em sua totalidade, você compreenderá que cada lágrima, cada noite insone, cada momento de desespero era absolutamente necessário para criar a obra-prima que sua vida está se tornando. Escreva Deus é fiel se acredita que mesmo suas desesperadas circunstâncias estão sendo integradas em um plano maior que eventualmente se revelará como perfeito. Porque a fidelidade divina se mostra mais claramente não quando tudo vai bem, mas quando tudo parece estar desmoronando. O relógio marcando 11h35 continua a misteriosa através do tempo. Não é apenas um momento histórico na vida de um santo, mas um chamado espiritual que ecoa através das décadas, encontrando corações receptivos em cada geração. Seu coração ouviu esse chamado, sua alma reconheceu essa frequência espiritual. Não é coincidência que você esteja lendo estas palavras agora, neste momento específico de sua vida. O sino está tocando, o relógio está marcando, os sinais estão convergindo. E você, precisamente você, foi escolhido para estar consciente e alerta enquanto uma nova era espiritual começa a nascer, não apenas no mundo, mas em sua própria vida pessoal. O remédio espiritual que pode curar o que nenhum médico conseguiu está no livro digital do comentário fixado. Poucas unidades. Se você precisa de cura completa, baixe. Depois comente: encontrei meu remédio divino. Porque algumas curas não vêm através de medicamentos ou terapias, mas através de revelações espirituais que liberam o poder curativo já presente em seu próprio ser. Os sinais estão por toda parte para quem tem olhos para ver. As antigas estruturas estão ruindo para dar lugar ao novo. O que parecia sólido revela sua fragilidade. O que parecia frágil demonstra força surpreendente. As certezas de ontem se dissolvem enquanto novas verdades emergem. É desorientador? Sem dúvida. É assustador? Certamente. É necessário? Absolutamente. Porque apenas quando o terreno sob nossos pés se torna instável, somos forçados a estender as mãos para o céu em busca de apoio. Apenas quando nossas próprias forças se esgotam, descobrimos um poder muito maior operando através de nós. Apenas quando, desesperados, nossos planos cuidadosamente elaborados desmoronam, nos abrimos para um plano divino infinitamente mais sábio. O relógio marca 11h35, os sinos estão tocando, os sinais estão convergindo. E você está exatamente onde precisa estar para testemunhar e participar do extraordinário desdobramento que está prestes a ocorrer em sua vida.
As últimas palavras sussurradas por Padre Pio antes de partir deste mundo foram: "Vejo-os, vejo todos eles." Quando questionado sobre quem ele estava vendo, respondeu com um sorriso sereno: "Os que ainda virão, os que lerão as palavras, os que receberão os sinais. Vejo-os resplandecentes, vitoriosos, transformados pela fé que persistiu quando tudo parecia perdido." Entre esses resplandecentes está você. Sim, o seu, dessa pessoa específica que agora lê estas palavras com o coração batendo um pouco mais rápido, com uma sensação inexplicável de que esta mensagem tem seu nome escrito nela. Não é sua imaginação, é seu espírito reconhecendo uma verdade que sua mente ainda está processando. O que você tem enfrentado ultimamente não é apenas uma série de provações aleatórias, é um processo cuidadosamente orquestrado de preparação divina, como o ouro que precisa passar pelo fogo para revelar seu verdadeiro valor e beleza. E assim como o ourives sabe exatamente quanto tempo o ouro precisa ficar no fogo, nem um segundo a mais, nem um segundo a menos, o tempo de sua provação também é medido com precisão divina. Quando tudo falha e só resta clamar por socorro divino, o livro digital está no comentário fixado. Acesso limitado para situações críticas. Depois comente: "O socorro chegou na hora certa." Porque há momentos em nossa vida em que apenas uma intervenção divina direta pode resolver o que nenhum esforço humano conseguiu solucionar. Os mistérios que Padre Pio viu às 11h35 estão agora convergindo em sua vida. Aquela sensação de que algo importante está prestes a acontecer não é apenas ansiedade, é sua intuição espiritual captando os movimentos nos bastidores celestiais. Aqueles sonhos vívidos que parecem querer comunicar algo importante não são apenas criações aleatórias de sua mente, são canais através dos quais orientações divinas estão tentando alcançá-lo. Sua desesperosa situação atual pode parecer impossível aos olhos humanos. Os médicos podem ter dito que sua desesperada condição é incurável. Os especialistas financeiros podem ter afirmado que sua dívida é impagável. Os conselheiros conjugais podem ter declarado que seu relacionamento é irrecuperável. Mas há uma realidade superior às limitações humanas. Uma realidade onde o impossível se torna não apenas possível, mas inevitável, quando alinhado com o propósito divino. Você está precisamente no ponto em que todas as soluções humanas se esgotaram. Esse não é o fim, é o verdadeiro início. É exatamente quando chegamos ao limite de nossas próprias capacidades que nos tornamos plenamente disponíveis para milagres que transcendem todas as expectativas. Para quebrar as correntes que prendem sua vida, o livro digital do comentário fixado tem orações específicas. Limitado. Pegue agora se precisa se libertar. Depois comente: "As correntes se quebraram." Porque algumas correntes, seja de doença, pobreza, depressão ou relações tóxicas, só podem ser quebradas por palavras de autoridade espiritual que vão direto à raiz do problema. O relógio marcando 11h35 na visão de Padre Pio simbolizava também um momento de despertar. Aquele instante preciso em que a alma reconhece que esteve dormindo espiritualmente e, finalmente, abre os olhos para uma realidade maior. Você está vivendo esse despertar agora. As vendas estão caindo, as ilusões estão se dissolvendo, a verdade está emergindo com clareza cristalina. E qual é essa verdade? Que você nunca esteve sozinho em suas lutas, que cada lágrima que você derramou foi contada, que cada oração aparentemente não respondida foi ouvida, que cada noite de insônia foi testemunhada,
que cada momento de desespero foi compartilhado por um amor maior do que sua mente pode compreender.